Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Vocês vão reparar que agora eu tô com meu microfone aqui, eu acho que a qualidade de áudio vai melhorar um pouquinho. E é claro, né, como esse microfone não é de lapela, não vai ficar bem aqui e vai dar de escutar os ruídos também que estarão na rua. E vamos para o vídeo de hoje que nós iremos conversar sobre um filme muito interessante. Você sabe que não é de hoje que eu adoro filmes de terror, não só os filmes de terror, mas vídeos, enfim, tudo basicamente ligado a esse gênero eu gosto. Então esse dia eu tava navegando no YouTube, procurando alguns filmes para assistir, e sim, tem alguns filmes que tem no YouTube, que é só vocês procurarem que vocês vão achar. Eu não posso também colocar links aqui de filmes para vocês assistirem. Mas enfim, então até que me veio a sugestão de 30 Real Asian Horror Stories. Olha só, meu inglês tá mais ou menos. Enfim, de 2011. Até aí tudo bem, eu pensava que era apenas um filme com uma compilação de histórias de terror. Mas quando eu fui pesquisar sobre o diretor e tudo mais, e para ser mais direto, eu fui pesquisar no site do IMDb, aí eu vi que não tinha nada, não tinha nenhuma informação sobre este filme. Aí então eu fui procurar em outras fontes de cinema e também nada. Até que eu pedi ajudas aos universitários e pedi pro Gabriel, que é um dos donos do canal da página, quanto do Instagram e quanto do YouTube, a Sétima Arte, eu pedi ajuda para ele a resolver este mistério. Então, no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre o filme 30 Real Asian Horror Stories. Mas eu não quero apenas falar sobre essa antologia, eu quero conversar com vocês sobre um pouquinho sobre a origem dos contos de fantasma do Japão. Quero conversar sobre aqueles vídeos também que temos aqui no canal. E por último, falar sobre algumas histórias dessa antologia aqui, já que vai ser um vídeo um pouco mais completo, por assim dizer. Então, vamos conversar então sobre isso. Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Bom, vamos conversar um pouco sobre os Yuren. Nós sabemos que existem inúmeros filmes japoneses com temáticas sobrenaturais ou sobre fantasmas, ou como lá é conhecido, os Yuren. Só a título de curiosidade, existe inúmera diferença entre os fantasmas ocidentais e também os fantasmas orientais. Um fantasma ocidental é facilmente, digamos assim, muito entre aspas, identificável, como por exemplo um borrão branco, ou semi-transparente, ou até mesmo um vulto que flutua escada abaixo, por assim dizer. Eu sei que peguei o exemplo mais clichê que existe, e sabemos que é muito mais do que isso, não é verdade? Já um Yuren, ele segue certas regras e obedece certas leis. Eles estão ligados a séculos de cultura e tradição. Em decorrência disso, formam uma autenticidade, tornando-os relevantes e também reconhecíveis. E para a maioria daquele povo do Japão, eles são reais. Claro que esse aqui foi o resumo do resumo do resumo. Se vocês quiserem um vídeo especialmente falando sobre essas diferenças, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Agora vamos avançar um pouco mais do tempo. Antes mesmo do cinema, nós tínhamos os grandes teatros, tanto no quanto kabuki, e que muitas sobre essas peças eram sobre fantasmas, em especial os fantasmas negativos. Essa crença no sobrenatural se dá muito por influência do budismo e também do shintoísmo, ao lado também da rica tradição mitológica do Japão. Claro que com o tempo veio o cinema, e este veio com grande influência de algumas obras do teatro no. Podemos dar o exemplo, que é o maior exemplo, acho que disso, que é o grande fantasma de Otsuya. Agora vamos analisar um pouquinho mais sobre a história, muito resumidamente, do cinema no Japão. E lembrando que eu estou fazendo um vídeo especial sobre isso, e que em breve, muito em breve, vai ter um vídeo sobre isso. Vai ter mais detalhado, vai estar mais edição e tudo mais. O interessante da história do cinema japonês é que nós podemos notar duas fases. A primeira, que é o antes da Guerra Mundial, e o pós-Segunda Guerra Mundial. Na década de 50 e diante é bem notável nós vemos uma onda crescente de filmes sobre trauma que aconteceu na década de 45. É claro que tivemos outros tipos de terror surgindo, mas os dois que destacavam eram a história de fantasmas e também os traumas de guerra. Agora vocês devem se perguntando, por que tu tá falando tudo isso? A questão é que é sempre bom fazer essa divisão e também para nós entendermos um pouco mais, principalmente sobre essa riqueza cultural, e também entender um pouco essa diferença sobre fantasmas do outro lado do mundo. Mas qual a lição que podemos tirar de tudo isso? A questão toda é que o povo japonês está há muito tempo acostumado sobre essa história de fantasmas, e até mesmo algumas criaturas, que são o caso dos Hokais. Olha só que nós falamos aqui, já falamos sobre os Yuren, já falamos sobre a tradição japonesa, já falamos um pouco sobre o teatro kabuki, já falamos sobre o cinema. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Com as câmeras ficando cada vez mais domésticas, as pessoas começaram a filmar o seu dia a dia, ou até mesmo uma ocasião especial, e muitas vezes apareceram coisas que não deveriam estar ali. E este vídeo até hoje inspira muitos filmes de terror do Japão, em especial os novos. Claro que existem alguns vídeos que são bem fake, como alguns que tem até aqui no canal, mas outros a gente fica perguntando realmente sobre a autenticidade. Não podemos esquecer também e comentar que o terror é uma forma, antes de tudo, de entretenimento. O cinema em geral, na verdade, é uma forma de entretenimento, e também não só de entretenimento, mas é uma indústria, ou seja, que requer dinheiro e retraz retorno também financeiro. E também existem inúmeros programas que os apresentadores, junto com os convidados e também a plateia, eles ficam vendo esses vídeos de terror, e isso daí dá uma audiência que eles ficam até bastante no canal, que tem os caras que aparecem no vídeo,
Tá o cara aqui como fazendo react. Acredito que já fizemos a grande introdução sobre esses assuntos, agora vamos falar sobre a antologia de hoje. Como disse na introdução, quando fui pesquisar sobre esse filme não achei absolutamente nada, até que pedi ajuda pro meu amigo Gabriel, do canal A7 Arte, aí ele encontrou uma página com um rapaz dizendo: esta antologia na verdade é duas em uma. A Ontoni Ata Hokai Hanashi, ou Histórias Verdadeiras Assustadoras, e Kaidan Shin Mimi Buruko, Contos de Terror de Tóquio. Vocês vão ver também que meu japonês não tá um dos melhores, mas vai melhorar. Ou seja, isso é uma antologia da antologia. E não é só isso, esses filmes não são apenas um, e sim uma série de filmes, como dito, foram 2. Digamos que é o resumo com as melhores histórias. Bom, para esse vídeo não ficar muito chato, eu vou contar algumas histórias que eu achei mais interessantes, e também não vou falar de todas para não ficar muito chato. O filme começa com o básico de todo filme de terror, baseado em fatos reais. Isso daí significa duas coisas. Primeiro, que é baixo orçamento, ou que é realmente fatos reais. Mas o interessante é que é justamente a tradução com fotos reais e falando sobre o fenômeno das fotos de fantasmas, algo que me lembrou muito na hora o filme Espíritos, a morte está ao seu lado. Vamos conhecer agora algumas histórias que eu achei mais interessantes. Only Two of Us. A história é sobre uma mãe que infelizmente acabou morrendo em um incêndio para salvar a filha. E na história nós vemos uma pessoa toda queimada. Na verdade, o fantasma dela. Inclusive a manifestação do fantasma da mãe é bem idêntica aos vídeos que eu colocava aqui no canal. Outra história que eu achei interessante, acho que essa história eu já tinha visto em algum lugar, que é o Cop Machine. Somos apresentados aqui nessa história duas colegiais que ficam vendo através de uma cooperadora os abusos que uma outra colega sofreu. Sleephead. Acredito que essa seja uma das melhores histórias em que a moça fica em looping, em um sonho eterno, e pior diz que ela vê todas as versões dela fazendo a mesma coisa, ou seja, ela acorda, ela faz aquilo e depois ela acorda e ela se encontra com ela mesma. É bastante interessante essa história. A outra história é Greetings, a última história que eu acho bem interessante, e digamos que entra na onda da anterior. Só que em vez de ter os fantasmas, aqui nós temos as criaturas que têm grande importância na mitologia japonesa, e que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, que são as raposas. Neste conto, dois idosos em uma área rural ficam se cumprimentando e ao final descobrimos que se trata de duas raposas. Bom pessoal, eu acredito que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já foi bem interessante, eu acho que toda essa nossa introdução. Vou deixar também aqui o link desse filme na descrição, porque tem no YouTube, então eu acredito que não vai ter nenhum problema. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo, comentar e também se inscrever no canal. Nós precisamos falar sempre isso daí, porque faz parte do sindicato dos youtubers. Enfim, muito obrigado se você ficou até aqui. E até a próxima. Valeu!